Olá, eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e esta é a terceira aula do curso de Eletricidade Básica. Nós vamos ver nessa aula se existe alguma relação entre as grandezas elétricas fundamentais. Nós falamos na primeira e na segunda aula sobre as grandezas elétricas fundamentais: tensão, corrente, resistência e potência. Eu mostrei para vocês nas primeiras aulas o que elas são, como medir a resistência, a tensão e a corrente, e hoje nós vamos ver como que elas se relacionam entre si. Essa relação entre essas grandezas fundamentais recebem o nome de leis de Ohm. Primeira e segunda leis de Ohm vão ser os assuntos desta aula de hoje. A primeira lei de Ohm, ela diz que U é igual a R vezes I. Lembrando lá, U é a representação da tensão. Nós vimos também que pode ser a letra E. R é a representação da resistência e o I é a representação da corrente. Então a relação que a primeira lei de Ohm faz é que a resistência do circuito vezes a corrente no circuito é igual à tensão do circuito. Nós trabalhamos com alguns circuitos na primeira e segunda aula, que eu vou mostrar para vocês hoje também, e nós vamos fazer essas medições para mostrar como que essa relação funciona na prática. Existe aqui um triângulo que é chamado de triângulo da primeira lei de Ohm, que ela mostra de uma forma mais didática a relação entre essas três grandezas. Se eu tampar essa grandeza U aqui, eu tenho que o U é igual ao R vezes I. Ó. Eles estão na mesma linha aqui, igual está na fórmula que eu estou mostrando aqui. Se eu tampar o R, eu vou ter o U sobre I. É a mesma fórmula mostrada de uma forma diferente. E se eu tampar o I, eu vou ter que é o U sobre o R. Tudo deriva dessa primeira aqui. Ó. Eu, particularmente, guardo só essa primeira fórmula aqui em cima, que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Por quê? Porque se eu deixar aqui só a resistência, a corrente vem dividindo desse lado, que é esse. Se eu deixar aqui só a corrente, a resistência vem dividindo para esse lado. Então, eu prefiro guardar só essa fórmula, mas algumas pessoas preferem aqui usar esse triângulo para facilitar a visualização. Beleza? A segunda lei de Ohm, ela fala que a potência é igual a tensão vezes corrente. Mais uma vez eu vou falar para vocês, daqui a pouquinho nós vamos fazer na prática isso daqui, para vocês verem como funciona essa relação na prática. Mais uma vez eu tenho aqui um triângulo mostrando a relação entre as três grandezas: potência, tensão e corrente. Potência é igual a tensão vezes corrente, está aqui. Se eu quiser saber tensão, eu tampo aqui, vai ser a potência dividido pela corrente. Tensão é igual a potência dividido pela corrente. Se eu quiser saber a corrente, é a potência pela tensão. Mas por que eu preciso saber todos esses valores aqui? Vamos imaginar que eu tenho a potência de um equipamento. Eu tenho lá uma lâmpada de 100 watts. Ela vai trabalhar em 127 volts. Quanto que vai ser a corrente? Mesma coisa, vou voltar aqui um pouquinho. Para que servem então essas relações? Se eu tiver duas delas, eu consigo calcular a terceira. Eu tenho a resistência e a corrente no circuito. Eu consigo calcular a tensão. Não, eu tenho a tensão e a corrente. Eu consigo calcular a resistência. Vocês vão ver que nós vamos medir hoje aqui a tensão do circuito que está entrando e a corrente. Nós vamos calcular a resistência. E também nós vamos fazer esse outro cálculo aqui. Ó. Nós temos a tensão e a corrente, nós vamos calcular a potência. Eu vou colocar aqui agora o circuito, que é praticamente o mesmo que eu mostrei na última aula. A única coisa que eu coloquei aqui, um transformador, ele não está ligado, ó, ele está sem nenhuma ligação aqui, ele só está aguardando
mais para frente na experiência nós vamos utilizá-lo. Eu já estou com a entrada aqui ligada na energia. Eu vou colocar aqui na escala de tensão e vou medir aqui qual que é a tensão aqui na entrada do meu circuito. Ele está dando 130 volts. Não é 127 porque a pessoa conhece como 110 volts, né? Primeiro que não é 110, é 127. Mas é aceito uma flutuação aí na rede de uma certa porcentagem para mais ou para menos. Eu não me lembro bem, acho que é 5%. 130 volts está perfeitamente aceitável dentro dessa flutuação, beleza? Então aqui eu tenho 130 volts aqui na entrada. Eu vou agora colocar aqui na escala de corrente e vou ligar esse aparelho, as pontas do multímetro, ó, tô ligando aqui, ó, um aqui e o outro aqui, para eu não ter que ficar segurando, para facilitar o manuseio, ó. Eles estão presos aqui, as duas pontas, ó, estão presas aqui. Eu vou colocar agora essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada incandescente. Eu não tenho o valor dela aqui, porque já apagou. É uma lâmpada usada. Vou colocar ela aqui no circuito e nós vamos medir a corrente que vai passar por esse circuito. Veja que está marcando um valor aqui, mas é um valor residual aí que está no aparelho. A hora que eu ligar aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Ligando a lâmpada aqui, não sei se vocês conseguem ver lá, vou tampar. Está dando 0,810 amperes. 0,810 amperes. É menos que 1 ampere. A gente chama esse 0,810 amperes de 810 miliamperes. É só eu andar com a vírgula 3 casas para a direita, vai dar 810, e aí eu chamo de miliamperes. Vou desligar aqui. Vou colocar, já esquentou já. Vou deixar aqui para não esquentar o plástico aqui. Eu vou anotar tudo isso daí e depois eu mostro numa tabela para vocês. Eu tenho essa lâmpada vermelha aqui. Ela é mais fraquinha, como vocês podem ver. E ela vai marcar um valor ali de corrente. Ó. Ela está subindo e ela vai estabilizar num valor. Por quê? Porque nós dissemos que o tungstênio aqui, ele tem uma resistência variável. Quanto ele vai aquecendo, vai mudando a resistência. Até estabilizar, ó lá. Deu 0,130 amperes, ou 130 miliamperes. Estou anotando tudo isso daí e vou mostrar uma tabela para vocês, ó, para nós calcularmos todos os valores. Vou medir agora essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada amarela. Também ela é fraquinha, que vocês podem ver pelo acendimento dela. Está dando lá, ó, 120 amperes. Ó. 0,120 amperes, 121. 120, 121. Beleza? Eu já fiz essa experiência e já anotei todos esses valores. Vou tirar daqui. Vou ligar agora esse motorzinho aqui para nós medirmos a corrente. Ó. Esse motor está nessa tomada. A hora que eu ligo, ele está girando lá. E nós vamos ver quanto que ele vai medir aqui, ó. 0,367 amperes. Ou 367 miliamperes, ou 368. Tá bom? Vou tirar ela aqui. Vou colocar várias cargas que eu tenho. Esse aqui, ó, é um ferro de solda.
Não vou mostrar a potência dele para vocês, mas é um ferro de solda. Se eu colocar aqui e ligar, ele vai aquecer o ferro de solda e aqui o valor da corrente vai estabilizar. Olha lá, ele parou aqui em 0,460 amperes ou 460 miliamperes, beleza? Vou tirar ele daqui. Vou colocar um outro ferro de solda com uma potência diferente. Nós vamos calcular a potência desses equipamentos. Liguei ele vai esquentar um pouco e vai estabilizar o valor da potência dele. 0,245. Ó. Estabilizou nesse valor. Tranquilo? Então, ele esquentou um pouquinho e parou nesse valor. E por último, eu vou ligar agora essa pistola aqui de cola quente. Eu não vou mostrar o valor aqui para vocês, mas ela tem aqui uma resistência aqui interna que ela aquece para derreter. Só que eu tenho que ligar o circuito, né? Ela vai aquecer para derreter a cola, né? E vejam que ele está estabilizando lá. A cola quente aqui demora um pouquinho para estabilizar. A hora que estabilizar eu volto aqui no vídeo, beleza? Vejam que ele está estabilizando aqui em torno de 0,107 amperes, ou seja, 107 miliamperes. Vou tirar esse daqui e vou pegar por último aqui uma lâmpada LED para nós compararmos com uma lâmpada incandescente. Veja o brilho dessa lâmpada, é bastante intenso também, e ele está dando aqui, ó. Vamos esperar ele estabilizar. Estabilizou aí em torno de 0,78, 79 amperes, 0,07879 amperes, ou seja, 79 miliamperes. Ó. Foi o valor que ele estabilizou. Eu peguei todos esses valores, deixa eu fechar aqui. E vamos fazer um cálculo da primeira e da segunda lei de Ohm de resistência e de potência. Vamos fazer isso para a lâmpada incandescente grande. Ó. A resistência dessa lâmpada incandescente grande, nós temos que a tensão que nós medimos aqui no circuito foi 130 volts e a corrente foi aproximadamente esse valor aqui, ó, 807 miliamperes ou 0,807 amperes. Esses valores aqui eu fiz uma medição antes de começar a gravar para ter aqui pronto para vocês. Pode ser que esteja um pouquinho diferente do que nós medimos agora. Mas, calculando a resistência dessa lâmpada aqui, que é a lâmpada incandescente, ela é em torno de 161 ohms. E a potência? Qual é a potência dessa lâmpada? Eu falei para vocês que não tem nada marcado aqui, mas a gente tem uma noção aí por a luminosidade que ela acendeu lá, né? Quando nós fizemos o teste. Como que nós fazemos o cálculo para saber exatamente a potência dessa lâmpada? Nós multiplicamos a tensão de 130 volts, que foi medido, pela corrente de 0,807 amperes.
que foi medido também. Aí nós chegamos numa potência de 105 watts. Então essa lâmpada, por padrão, ela é de 100 watts. Beleza? O mesmo que nós fizemos aqui para calcular a resistência dessa lâmpada e potência dessa lâmpada, nós podemos fazer para todas as outras cargas que nós medimos. Essa tabela aqui mostra, então, os valores calculados da mesma forma que eu calculei para a lâmpada incandescente. Nós vimos aqui, ó, que a resistência é tensão vezes corrente. Então nós calculamos aqui 161 ohms. E a potência é tensão vezes corrente. Nós calculamos 105 watts. E vimos que o fabricante coloca que ele é de 100 watts. Só que dependendo da flutuação da tensão, nós vimos que a tensão está um pouquinho maior. A potência vai aumentar. Para a lâmpada LED, nós medimos 0,079 amperes. Isso dá uma resistência de 1646 ohms e uma potência de 10 watts. Aqui na lâmpada está marcando pelo fabricante que a potência é de 9 watts. Aqui, se você fizer a leitura no que vem escrito aqui, ele coloca que é de 9 watts. Para a lâmpada incandescente vermelha, nós medimos 0,129 amperes, que dá 1008 ohms e 17 watts de potência, pelos cálculos das fórmulas. O fabricante diz que ele é de 15 watts essa lâmpada. A amarela são valores bem próximos, também ele fala que é de 15 watts. O motor, nós medimos essa corrente, calculamos por essa fórmula, é possível calcular que é 357 ohms a resistência que ele oferece à passagem da corrente. E a potência é 47 watts calculado. Nós sabemos que um motor de um ventilador tem em torno de 45 watts, então está próximo. O primeiro ferro de solda deu uma corrente de 0,456 amperes. Calculando isso daí dá 285 ohms e 59 watts. O fabricante marca 60 watts o ferro de solda. O segundo ferro de solda, fazendo os cálculos, ele dá 32 watts e o fabricante coloca lá 34 watts. E a pistola de cola quente, nós medimos essa corrente, a resistência calculada é essa e a potência calculada é essa. O fabricante diz que ele é de 17 watts. Então todos esses valores nós podemos calcular resistência e potência, tendo a medição de tensão e a medição de corrente. Tranquilo? Se nós mudarmos a tensão, eu vou fazer só para esse vídeo não ficar muito grande, colocando aqui uma tensão menor. Então esse aparelho aqui é um transformador. Eu vou trocar a tensão de entrada para cá e vou ligar o transformador aqui e já volto para vocês verem. Só um minutinho. Eu já liguei aqui a entrada agora de 130 volts aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vejam aqui, ó, está marcando 130 volts, que é a tensão da entrada da rede. E na saída do transformador, ele está marcando agora, ó, 28 volts. Então esse transformador aqui, ele tem a função de pegar a tensão de entrada, que é 130 volts, e baixar para 28 volts. Ele está escrito aqui que seria 24 volts. Porém, como a tensão está um pouco maior na entrada, na saída ele fica maior também. Como que funciona um transformador? Isso é um assunto para uma outra aula que nós vamos ver especificamente, colocando essa relação de transformação que nós chamamos, né? Os tipos de transformadores que existem. Então, numa próxima aula aí, mais para frente, eu vou estar falando disso, beleza? Eu vou colocar aqui novamente, deixa eu mudar para corrente.
Já liguei novamente aqui as duas pontas de prova do multímetro, coloquei aqui em corrente e eu vou medir agora, com essa tensão de 28 volts, o que muda na minha carga, que eu coloquei essa lâmpada aqui, que é a lâmpada incandescente comum, de 100 watts. Vamos ver? Conseguem ver como ela está acendendo bem fraquinha? Vamos ver a medição de corrente que ela está marcando lá. 0,348 amperes. Lembra que isso daqui dava em torno de 0,850? Então ele não chega nem à metade da corrente que eu tinha com 130 volts aqui na entrada. Como eu diminuí a tensão, diminuiu a corrente que passa pela minha carga, que é essa lâmpada. E será que isso acontece para todas as outras cargas? E como fica a potência dessa lâmpada? Será que muda a potência que ele está absorvendo da rede? Vamos ver essa relação, que eu fiz uma medição para todas essas cargas e vou mostrar para vocês como que fica essa relação se eu mudo a tensão agora, como foi feito, beleza? Vejam aqui que eu coloquei uma tabela bem parecida com a anterior. Só que aqui está mostrando que é 28 volts a tensão agora. Para a lâmpada incandescente agora deu 0,350, em torno disso que nós medimos agora. A resistência vai para 80 ohms e a potência 9 watts, que está consumindo da rede. Por isso que ela não acende de uma forma igual acendia com a tensão correta. Porque a tensão que ela foi feita para trabalhar é 127 volts. Quando eu coloco numa tensão menor, essa carga não vai se comportar da mesma forma, porque ela não foi feita para trabalhar dessa mesma forma. Vejam que as correntes aqui, para todas essas cargas, mudaram. E o motor eu nem coloquei aqui porque não aparece, o motor nem gira. Não tem campo magnético suficiente para girar o motor. O que é o campo magnético? Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Dá uma olhadinha lá que eu falo um pouquinho sobre potência ativa, potência reativa e potência aparente, tá bom? Então aqui, essas correntes, nós podemos ver que em comparação à tabela anterior, quando eu tinha 130 volts, diminuiu bastante. A resistência deu diferente, deu em torno de metade da resistência anterior. Então a resistência muda um pouco, porque esses elementos aqui, eles aquecem com a passagem da corrente e a resistência acaba mudando com o aquecimento, com a temperatura. Nós já vimos isso lá nas primeiras aulas, né? E consequentemente a potência que nós conseguimos medir aqui deu tudo diferente também. E todas as cargas não funcionam de forma correta. Como a lâmpada que vocês acabaram de ver, ela funcionou de uma forma mais fraquinha, né? Conclusão. As grandezas elétricas fundamentais, elas têm alguma dependência entre si? Que foi a pergunta lá no início da aula. Sim, as grandezas elétricas fundamentais são interdependentes, ou seja, se eu mudar uma das grandezas, as outras mudam. Se eu mudar a tensão, como eu fiz agora, eu vou mudar a resistência, a corrente e a potência. Se eu mudar a carga, quando eu mudo a carga, eu estou mudando a potência que vai ser absorvida. Quando eu coloco uma lâmpada mais potente, a corrente é maior, para uma mesma tensão, né? Quando nós vimos lá 130 volts, eu pus diferentes cargas. Nós vimos que tem diferentes correntes medidas. Isso acontece por quê? Porque cada carga tem lá sua resistência. E isso altera o quê? No cálculo da potência final. Nós vimos que a potência dessa lâmpada incandescente comum, ela foi calculada lá em torno de 100 watts. Essa daqui. Essa outra aqui foi calculada em torno de 15 watts. Por quê? Porque a carga é diferente, a resistência dessa lâmpada é diferente da resistência dessa lâmpada. Como o motor tem uma potência diferente, nós vimos lá em torno de 45 watts. Então cada carga
tem a sua característica e vai consumir uma potência da rede. Se você tinha curiosidade de saber qual a corrente que passava numa lâmpada, no motor, hoje nós podemos ver isso daí com as medições que nós fizemos. Não são correntes elevadas para a tensão de 127 volts que nós tínhamos aqui, né? Mas são suficientes para essas cargas funcionarem corretamente. Quando eu coloquei numa tensão diferente, menor, elas não funcionaram corretamente. E se eu colocar numa tensão maior? Se eu pegar essa lâmpada aqui, que foi feita para trabalhar em 127 volts, eu ligar ela em 220, o que vai acontecer? Acho que todo mundo já viu isso, né? Ela simplesmente queima. Por quê? Porque vai passar uma corrente que não é a corrente adequada para ela. E vai queimar essa lâmpada. Porque a resistência dela não vai mudar quase nada. E aí ela não vai aguentar a corrente que vai passar e vai queimar. Se eu fizer o contrário, eu pegar uma lâmpada que foi feita para trabalhar em 220 e ligar ela em 127 volts, vai acontecer o que aconteceu quando eu liguei ela em 28 volts. Ela não vai funcionar de forma correta, vai acender mais fraquinho. Beleza? Então, com esses conceitos básicos que nós estamos vendo, você já consegue começar a concluir algumas coisas como nós estamos concluindo. Se eu mexer na tensão, o que acontece? Se eu mudar a carga, o que acontece? A conta de energia nossa é feita como? Ela pega justamente o medidor lá na frente, ele vai ver a corrente que está passando pelo aparelho medidor na somatória de todas as cargas. Então eu tenho um chuveiro ligado, lâmpada do quarto, o forno micro-ondas, a máquina de lavar roupa, cada um está sendo ligado em um determinado momento. E a corrente está sendo registrada pelo aparelho medidor. E aí ele já calcula a potência como nós fizemos aqui. Em quilowatts. Quilowatts é 1000 watts. 1 kW são 1000 watts. Então nós pagamos quilowatt-hora. Quantos quilowatts nós consumimos por hora? Ele vai acumulando. Eu consumi 300 kWh. Consumi 300 kW por hora durante aquele mês. Tudo bem? Então é assim que funciona a medição dessas grandezas. Na próxima aula nós vamos ver como eu associo cargas em série e paralelo e também misto, circuito série, circuito paralelo e circuito misto. Como que eu faço isso usando essas cargas aqui? Como eu associo duas lâmpadas em paralelo, duas lâmpadas em série? Como eu posso associar um motor com uma lâmpada? Eu posso ligar duas lâmpadas em série? O que vai acontecer? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que nós vamos calcular a resistência em série, resistência em paralelo. Tudo bem? Então espero vocês na próxima aula. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para receber as notificações, ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende a mais pessoas. E compartilhe com as pessoas que você acha que vão gostar e vão se interessar por essa aula, por esse curso básico de eletricidade básica. Tá bom? Mais uma coisinha, deixa aí nos comentários o que você está achando do curso, se você está entendendo. Pode deixar suas dúvidas aí, na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Deixe comentários também para a gente saber se está sendo legal o curso, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!